Som. Tá dando eco aí, Caio? Eco? Não, né? Não. Pronto, agora vai. Pronto, a gente vai falar sobre a questão do ateísmo. Tá aparecendo a telinha da gente aí? Tá aparecendo. Tá aparecendo. Agora, eu não sei por quê. E a gente vai falar sobre o que é o ateísmo. Ateísmo, tem alguma definição melhor? O que é ateísmo? A crença, você acredita O que não existe ateísmo, Deus nada nenhum. mais. Oi, diga. Então você O não acredita que não existe. ateísmo, né? Diga. Não é o que eu ia falar, né? Pode falar, É diga. basicamente a crença de que não existe Deus. Não existe nenhum Deus. Normalmente batem em cima do único Deus, né? Normalmente os ateístas batem em cima dessa tecla. O ateísmo, né? Ateu, já está dizendo, é em grego, né, Caio? É um alfa, é um teta, né? Um epsilon e um y, né? Do ateu. A partícula alfa, né, o prefixo alfa é a ideia de negação, né? É a Sim. tentativa da negação de Deus. Eclesiastes 8:11, o que é que diz lá? O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. É aí onde está o nascedor do ateísmo. Por estarmos em antítese a Deus devido às nossas possibilidades carnais e queremos ser dirigidos por essa cosmovisão puramente daquilo que é natural à alma do homem que está caída e corrompida, lembrando das palavras do filósofo vídeo melhora provoca deteriora seco. Até Spurgeon, na época dele, né, já se dizia que o ateísmo é algo até impensável, é incognoscível, pelo simples fato, porque perde até para os demônios. Porque Spurgeon vai dizer que os demônios creem em Deus e creem que só existe um, e tremem. Mas no caso do ateísmo, ele nega qualquer perspectiva metafísica ou além daquilo que os seus próprios olhos podem enxergar. Por natureza, é algo translocado e circense. Mas essa questão do homem caído, desse desejo ávido por pecar, até Martim Lutero dizia, meu nome é pecador, meu sobrenome é pecador, e pecador eu sou, embora que ele possua os sensus divinitatus e o semen religions, né? Religiones. Essa é a ideia. Mesmo assim, o nascedouro dessa questão, sine qua non, é o homem caído, é o homem que não quer estar diante desse Deus todo-poderoso, criador. O outro ponto que a gente que trata é a questão da universalidade do ateísmo. Ora, o ateísmo ele é um sêmen que está dentro do coração do homem, é um câncer que infectou toda a raça humana, e vai dizer em Romanos 3, 10 e 11, que é uma citação do Salmo 14, que Paulo fala, né? Vide aqui o comentário do Antigo Testamento no Novo Testamento, do G.K. Bill e do D.A. Carson. Não há um justo sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. A ideia da negação de Deus virou regra, um meio para o fim e até mesmo alegria. Veja, alguns argumentos, alguns jargões do nosso dia a dia trata do seguinte: faça aquilo que te faz feliz. Essa ideia daquilo que nós fazemos as coisas que nos fazem felizes, por natureza, até certo ponto, ou nós desonramos a Deus, ou negamos ele totalmente. Essa é a universalidade, essa extensão de não há um justo sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus e não há quem faça o bem. É o que prefere tudo antes do que o próprio Deus. É a glória do homem acima da glória de Deus. É uma doxologia antropú, né? Uma doxologia propriamente do homem. Não existe essa doxologia, mas uma glamoralização do ser em detrimento ao ser de Deus. O que tem a questão do ateísmo é a questão da sua inevitabilidade. E o que é inevitabilidade? É que é inevitável.
Essa questão existe. Agora, o ateísmo clássico do século XVIII e do século XIX, ele nada mais é do que um produto do racionalismo iluminista, né, que está mais na indisposição espiritual do homem, né, principalmente por causa da queda, tentando negar tudo quanto tem a ver com Deus. Pois a ideia, querendo ou não, a natureza do homem, que por si só constitui, é constitucional do homem, pelo menos a ideia da ideia de Deus, por exemplo, a palavra antropos, é aquele que é voltado para cima em grego, né? Existe esse ateísmo. Existem os tipos de ateísmo. É inevitável essa questão do ateísmo. Inclusive, eu acredito muito bem que a evolução contribui literalmente para a ideia de uma negação de Deus. Não sei, eu acredito que você sabe, como sociólogo, você sabe quem foi chamado para prefaciar o livro Capital do Karl Marx. Você sabe quem foi? Prefaciar, não me lembro, professor, não me lembro. Deixa eu lembrar aí, não me lembro. Darwin. Darwin. Darwin, ele foi chamado para prefaciar o livro de Karl Marx, o Capital, mas ele disse que não ia prefaciar porque a ideia dele era uma ideia, literalmente, digamos que teórica e científica. Por isso que ele não quis entrar na militância de Karl Marx, do marxismo existente. Mas existem dois tipos de ateísmo. Existe o ateísmo teorético, é isso que o próprio Herbert Campos vai falar, que parte do racionalismo alemão que produziu muitos homens e mulheres que ficaram avessos à ideia da existência de Deus. Luiz Perkoff diz o seguinte: essa afirmação significará uma de duas coisas: que não reconhece Deus de espécie alguma, nem levanta ídolos para si mesmo, ou que não conhece o Deus da Bíblia. Existem, na realidade, se é que há, muitos poucos ateus que não criem alguma espécie de Deus para si mesmo. Há um número muito grande que, teoricamente, recusa toda a espécie de Deus, e, todavia, há outro número maior que não quer nada com Deus da Bíblia. Há o racionalismo alemão, né, que é a racionalidade acima de todas as coisas, tenta, de qualquer forma, não somente isso, mas as questões da militância dentro das universidades, embevecidos pela escola de Frankfurt, embevecidos por Foucault, embevecidos por Simone de Beauvoir, embevecidos, como é o nome daquele teorético da cadeia do marxismo, que diz: não tomem colégio, não tomem armas, mas tomem as universidades e os colégios. Tem até um livro, se não estou enganado, editado pela editora. Oi? Antônio Gramsci? Antônio Gramsci, que traz essa ideia, e a ideia desse fruto do racionalismo, meramente do conteúdo do homem, do coração do homem caído, literalmente traz essa ideia desse militarismo, né, dessas questões militantes do ateísmo, visto que você sabe que Lenin, né, Mao Tse-tung, eles eram extraordinariamente ateus, propriamente dito, porque acreditavam na divinização do Estado como dosimetrador ou balizador do que era justiça e equanimidade para as pessoas. Vamos lá. O Estado como agente redentor, né? Não, mas a ideia do Estado redentivo, que a Revolução de 1917, principalmente na Rússia, você pode ver, o Brasil também sofre isso, que a coroa do Brasil é uma coroa católica, né? A ideia do 15 de novembro, da proclamação da República, para mim é uma furada, para todas as pessoas que pensam. Você sabe que o nome Ordem e Progresso, ele é totalmente positivista, né, Caio? Sim, muito positivista. Porque a proclamação da República, ela repousa sobre os ideais positivistas da crença no homem, que literalmente expulsaram, e com isso Dom Pedro II vai morrer com depressão lá em Paris, na França. Inclusive, no bolso dele tinha terra aqui do Brasil, para se lembrar. E a Revolução Russa, né, que a gente sabe que o ateísmo aconteceu, muitas igrejas foram queimadas, pessoas foram mortas, inclusive na União Socialista Soviética, que se transformou, né, com a ideia de um Estado dosimetrador, um Estado divino, e a gente sabe das coisas que aconteceram, e por causa disso milhares de pessoas morreram com esse ateísmo teórico, negando a existência de Deus. Mas o salmista já tinha expressado isso muito bem, quando ele diz, lá no Salmo 14, verso 1, diz o insensato no seu coração,
não há Deus. A questão insensato quer dizer falta de senso, a negação do senso de valores, né? Como a Bíblia nos diz claramente essas questões do valor, que a gente já falou aqui, da questão da moral. A negação de Deus, diz Heber Campos, é uma manifestação da decisão de Adão de esconder-se de Deus como produto da sua transgressão. Essa questão da transgressão, literalmente, que acontece, a roupa de figueira das próprias justificativas que o próprio Adão coloca, querendo ou não, essa tentativa de se esconder diante de Deus. Por isso que Jeremias 23, 24 vai dizer: ocultar-se-ia o homem de Deus. O ateísmo militante, teórico, é essa ideia de negar a existência de Deus claramente. E os ateus práticos, né? Esse ateus práticos é o ateísmo que sempre foi a tônica do mundo, né? É a ideia de... A expressão de Nietzsche de que Deus está morto, literalmente, por quê? Nietzsche acusava muitos cristãos de não serem de acordo as suas práticas com os credos confessionais, né? A ideia de Deus está morto, que é uma glamoralização do ser humano, a prática dos cristãos negavam a existência de Deus nesse modus vivendi, né? Essa questão da prática. Por isso que Tito 1,16 diz: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Salmo 10, verso 4, o perverso na sua soberba não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações. Então, quer dizer que, literalmente, essa praticidade, essa ortopraxia do ateísmo é demonstrado até na vida do cristão, que nega totalmente a existência de Deus, por aquilo que é diferente daquilo que eles confessam. Vamos lá. Querendo ou não, o problema do ateísmo, né, a consequência do ateísmo, é, primeiro ponto, os ateus ficam sem padrões éticos confiáveis. Ora, se não existe Deus, não existe a quem nós devemos prestar conta. Logo, a ética, quem faz sou eu. Isso até aconteceu na interpretação bíblica, por exemplo, com Emmanuel Kant. Emmanuel Kant dizia que é a nossa moral que deve padronizar a Bíblia. Não é isso? Os ateus, a consequência do ateísmo é uma moral independente. Quer dizer que sem Deus vale tudo e eu posso fazer o que eu quero. E isso deságua principalmente nas questões da vida. Veja, se morreram tantas pessoas na Segunda Guerra Mundial, mas quantas pessoas não morrem por aborto, em aborto por anos, né? A consequência do ateísmo causa nisso porque não tem essa dependência moral e o ser humano ele é cosificado. E existe uma inversão de polaridades. Por quê, Caio? Porque existem sociedades protetoras de animais, de capins, de pássaros, de ratos, mas não existe o homem. É incrível isso, né? Mas não existe. Os ateus, querendo ou não, eles fazem aquilo que nós falamos, um culto a si mesmo. É uma glamoralização das suas... Nem eu posso chamar de virtudes porque não existe, mas é uma glamoralização de si mesmo, por causa desses sensos divinitados. Embora eles não cultuem um Deus externo, eles cultuam a si mesmo as suas próprias virtudes. Inclusive, qual foram os bens, materialmente falando, que os ateus produziram? A única coisa que eu sei é um cemitério na Suécia, porque nunca criaram universidade, não existe uma sociedade que tente ajudar outras pessoas. O ateísmo ele traz esse estado de miserabilidade, de corruptela, principalmente na nossa educação. E os ateus eles caem sempre numa grande impiedade, né? Corrompe-se em questão disso e outras coisas mais. E a gente vê isso, pode ver isso literalmente na defesa. O maior estupro do mundo aconteceu na Ucrânia. Os soldados russos estruparam as mulheres. Eu não sei se é isso mesmo. Mas por quê? Porque eles não tinham essa... Para eles... Oi? O chama de Homolodor, né? A fome na Ucrânia também. A fome também na Ucrânia e outros males que aconteceu com relação a isso. Deixa eu ver qual é o slide aqui.
as consequências, e o ateísmo. O ateísmo travestido de teologia, veja, através do deísmo, do panteísmo e do politeísmo. O que é isso? Você sabe o que é o deísmo, né, Caio? Eu tenho uma dúvida, assim, o deísmo tem a ver com aquela questão do agnosticismo? Quase isso. Porque o deísmo é o seguinte, é uma prática do iluminismo, é fruto do iluminismo, que Deus criou todas as coisas e deixou ao léu da sorte. Nós sabemos que Deus é transcendente e Deus é imanente. É um ultra transcendentarismo, né, em relação a Deus. Deus criou todas as coisas e jogou ao léu da sorte. Porque ele é fruto, literalmente, do iluminismo, que o iluminismo é uma perspectiva política de melhoria do mundo. Por isso que ele está, Deus não está atuando, principalmente nas ideias do absolutismo monárquico. Então, vem a ideia do liberté, igualité e fraternité, que é a perspectiva francesa, e cria esse Deus, esse monstro que não é, ele é ultra mega transcendente, mas ele não é imanente. É quase a ideia de Karl Barth do que Deus seja o outro. E por muitas vezes está distante demais, não está nem aí para aquilo que ele criou. E o panteísmo é um Deus pessoal demais, imanente, porque Deus e a criação é a mesma coisa. Deus depende da natureza para existir, logo isso aí é errado. E esse panteísmo, ele nega essa questão transcendental, mas ele faz um ultra mega imanência de Deus. E o politeísmo que diminui Deus e o torna pessoal demais. Porque o politeísmo, ele tenta fatiar alguns atributos de Deus em vários outros deuses, mas que deságua num ateísmo travestido de teologia. Alguma pergunta, Caio? O processo de panteísmo, um exemplo dele seria o shintoísmo? Sim, o shintoísmo, sim. Traz também essa ideia, esse travestivismo de algo que é teórico, né? Que é algo que é teológico, propriamente dito, mas isso aí é uma mentira, isso é uma falácia. Bem, eu vou falar... Oi, liga. Quando você está falando das consequências, eu me lembrei de C.S. Lewis, do contexto, para você estar falando essa nenhuma contribuição que o ateísmo dá em relação às coisas, eu me lembrei do contexto de C.S. Lewis, que ele era um ateu e virou um cristão, e o contexto da produção do livro dele, que é um clássico, é Cristianismo Puro e Simples, e como as pessoas começaram a questionar durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Onde estava Deus em tudo isso, né? Aí ele começa a tentar responder, ele é convidado por uma emissora de rádio, responder essas questões, porque havia uma falta de esperança, e como ele tentava responder essas questões, tentando argumentar que, em meio a tudo isso, né, ele fala, tem aquela famosa frase que o megafone de Deus, né? Às vezes nós não estamos... O sofrimento é o megafone de Deus. O megafone de Deus, pronto, isso que ele fala, o sofrimento é o megafone de Deus. Ele sai dessas questões, né? Para você ver que, como o ateísmo ele não tem nada a contribuir, né? E tem muita gente que, de forma prática ou teórica, vive isso e não percebe. O ateísmo ele não progride em absolutamente nada. Nada. Onde o ateísmo pisa, não nasce capim. As pessoas tentam ver, o que é que o ateísmo tenta? Cooptar a ideia da ciência, né? Que a ciência e Deus não podem andar de mão dadas. Mas a ciência também é um meio do qual Deus está agindo através da natureza, da intelecção do homem, do qual é dada por Deus essa sapiencialidade e essa sabedoria. Não sei se foi Einstein que disse, o Francis Bacon, que dizia, um gole no copo, né, dá a ideia de uma ciência através do ateísmo. Mas quando nós vemos no final do copo, é impossível não achar Deus através da ciência. A gente também não pode fazer a ciência de um ser divino, o padrão está aí. A ciência que dizia que era para andar de máscara, não andar de máscara, tomar isso, não tomar daquilo. E a própria ciência, como ela está sempre em evolução, é algo que é empírico, a partir das experiências, nós não podemos confiar, e nós devemos confiar nesse Deus todo-poderoso, né, que é transcendente, que é imanente, que é atuante, e também está nos ajudando aqui nessas aulas para entendermos tudo acerca de Deus. Ore, meus irmãos, meu irmão, agradecendo por esse momento, para que a gente possa encerrar essa bendita aula. Amém.
Amém? Amém.